Bem-vindos ao Bull and Bear. Portugal regressa ao mercado esta quarta-feira para mais uma emissão de curto prazo, mas ultimamente tem-se falado cada vez mais na possibilidade de um teste com uma emissão a 10 anos. O próprio presidente do IGCP acredita no regresso em pleno ao mercado dentro de meses. Neste Bull and Bear vamos avaliar se é o momento certo para emitir dívida de longo prazo. Vamos olhar também para o rescaldo da reunião do G20, o que aconteceu à chamada guerra cambial. E no final deste programa vamos discutir as opções de investimento entre dividendos de ações e investir em obrigações. Tudo com a presença de Nuno Serafim e Diogo Serra Lopes. Boa noite, obrigado por estarem aqui. Vamos então olhar antes de mais para esta possibilidade de uma emissão de dívida a 10 anos, e essa emissão pode ser anunciada já no final deste mês. Pelo menos é esta a opinião da gestora de ativos Blue Bay, que acredita que o país vai recuperar o acesso aos mercados. A Blue Bay gera ativos no valor de 47 mil milhões de dólares, incluindo dívida portuguesa, e defende que regressar ao mercado é, na ótica do Banco Central Europeu, emitir dívida a 3 maturidades. Se Portugal emitir dívida a curto prazo e a 10 anos, como acredita a gestora, fica então elegível para o programa de compra de obrigações do BCE, isto porque já emitiu recentemente dívida a 5 anos. A última emissão de dívida a 10 anos, feita por Portugal, aconteceu em janeiro de 2011. Na altura a taxa foi de 6,7%. Hoje a yield a 10 anos está a cotar nos cerca de 6,3%. O presidente do IGCP, João Moreira Rato, disse na semana passada ao Financial Times que acredita que o país terá pleno acesso ao mercado nos próximos meses. Este é o tema inicial deste Bull and Bear, Nuno. E, antes de mais, olhando para estes valores dos 6%, os juros nos 10 anos têm resistido acima desta fasquia. Vale a pena tentar uma emissão com valores nesta ordem de grandeza? Eu acho que vale, até porque faz parte dos requisitos para Portugal conseguir regressar ao mercado, com o apoio do Banco Central Europeu, fazer emissões ao longo da curva, nomeadamente 3 emissões. Portanto, aos 5 anos, Portugal já emitiu dívida nas maturidades de 5 anos, há cerca de 3 semanas atrás, e, portanto, fazendo fé na informação que está disponível para Portugal poder ter apoio do Banco Central Europeu, teria que fazer mais emissões ao longo da curva, nomeadamente por volta dos 2 anos, ou em cerca de 2 anos de maturidade, e uma emissão também de 10 anos. Relativamente ao timing, eu creio que Portugal está preparado, não sei se o mercado está preparado. Quer dizer, é difícil aqui perceber e tentar acertar quando é que Portugal, aliás, nem sequer é muito importante, mas eu considero que estaremos muito próximo de Portugal fazer mais uma emissão. Eventualmente a próxima será há 10 anos. Esta semana já há agendado leilões, já estão agendados leilões, e também é uma semana relativamente problemática porque antecede as eleições à Itália. Ou seja, partindo do princípio que as eleições da Itália têm um resultado de acordo com aquilo que nós esperamos, neste momento está a coligação centro-esquerda à frente das sondagens, com cerca de 5 a 7% à frente do partido do Sr. Berlusconi, o PDL, e, portanto, partindo do princípio que o resultado das eleições à Itália não vão sair muito longe daquilo que estamos à espera, e, eventualmente, no período pós-eleições em Itália, ou seja, na semana de 25, eventualmente poderá ser uma boa altura para testar o mercado nos 10 anos. Agora, eventualmente, se de facto as eleições em Itália têm um resultado um bocadinho mais problemática, então aí eu creio que vai colocar tudo isto em pausa. Vai colocar não só tudo para em Portugal, pausa durante, mas um pouco por todos os periféricos, não é? Durante algumas semanas. E, portanto, eu diria até que esta semana podia ser um bom timing para testar o mercado nos 10 anos, até porque é verdade que as taxas estão ligeiramente acima dos 6%. Aliás, quando Portugal testou o mercado há 3 semanas atrás, com a emissão a 5 anos, foi precisamente o valor mais baixo das yields e da curva de rendimentos de Portugal nos últimos 24 meses, e, portanto, foi um timing, de certa forma, perfeito. De lá para cá, as yields e os spreads têm-se largado outra vez um pouco, com exceção dos últimos 4, 5, 6 dias, em que os spreads voltaram-se a estreitar. Infelizmente, hoje alargaram novamente, mas eu creio que se Portugal emitir agora há 10 anos e for uma emissão com um rácio de cobertura aceitável, eu creio que será sempre uma vitória, até porque será a um preço, Portugal pagará um preço menor do que pagou
da última vez que veio ao mercado, onde pagou valores acima dos, ao próximo dos 7%. Diogo, mas relativamente ao timing, quando foi feita a emissão há 5 anos, de facto havia aqui quase que uma euforia no mercado e uma sensação de que o pior já tinha passado. Agora, perante os últimos dados que temos tido, não só de Portugal, mas toda a Europa, em termos macroeconómicos, não se perdeu já esse timing? Ainda há condições para voltar a testar o mercado? Há efetivamente aqui um equilíbrio de tempo, digamos assim, que seria sempre difícil de gerir e eu lembro-me de já termos mencionado isso exatamente aqui neste programa. Janeiro foi assim uma espécie de tempo em que tudo estava bem, parecíamos que enfim, não havia questão nenhuma, havia bastante confiança naquilo que iria ser o ano e acho que foi ótimo termos aproveitado efetivamente para fazer a emissão a 5 anos, sendo que enfim, o único aspecto aqui de irmos ao mercado fazer uma emissão a 10 anos nos níveis atuais de taxa de juro, mantendo-se estes níveis que temos atualmente, é apenas efetivamente para cumprir com os tais ditames do Banco Central Europeu, embora não sejam de todo oficiais, ainda é uma coisa muito... ainda ninguém viu preto no branco quais eram as condições efetivas para que as OMTs fossem ativadas, porque uma taxa de juros de 6,3% a 10 anos não é uma taxa de juros razoável para um país que tem um nível de dívida pública sobre o PIB de 120%. Portanto, não há maneira de... Não se pode acreditar que seja essa taxa de juros uma taxa que permita um regresso sustentado. Uma coisa é nós, efetivamente, termos capacidade de voltar deste tal famoso voltar aos mercados. Outra coisa é que essa volta aos mercados contribua para que a nossa dívida pública seja efetivamente sustentável e não me parece que aos níveis atuais de taxa de juros esse seja o caso. Eu percebo, enfim, a tentativa de criação de confiança, aliás, reforçada pelo presidente do IGCP numa entrevista recente, mas, de alguma forma, é difícil ver os níveis atuais da taxa de juro e pensar que podemos controlar as contas públicas necessitando de fazer o revolving à dívida a estes níveis. Mas de 6%. isto pode ser uma tentativa, de facto, de pressionar o Banco Central Europeu a ativar este programa do OMT para Portugal, uma vez que parece que as taxas não baixam muito dos 6%, claro, noutras condições. Mas não baixam com boas razões, não é? Ou seja, de alguma maneira, os dados que temos tido e que aliás saíram durante a semana passada, mas que já eram largamente antecipados, mostram uma economia portuguesa numa recessão ainda profunda, aliás com um agravamento do último trimestre face aos trimestres anteriores, ainda por cima com uma componente de exportações bastante menos presente do que tinha estado nos últimos 2 anos da economia portuguesa e, portanto, havia muita lógica de um ajustamento interno que era compensado por uma maior procura externa, mas que neste momento não se está a verificar. E eu diria que pior notícia do que aquilo que foram os dados da economia portuguesa, enfim, daquele número assustador da taxa de desemprego, por exemplo, foram efetivamente os dados da economia europeia, que com uma recessão global e com todos os países abaixo daquilo que eram as expectativas dos principais analistas, demonstra que o nosso maior mercado de exportação está efetivamente com muito poucas condições de poder ser pujante na ajuda que pode dar à economia portuguesa. E, portanto, num contexto recessivo em termos europeus, isso só agrava efetivamente o contexto recessivo português e, aliás, do nosso maior parceiro, que é a Espanha, que também não está propriamente em condições muito fáceis. Tendo isso em consideração, tendo em consideração uma insistência que ainda é real hoje, vamos ver como é que vai evoluir durante as próximas semanas, de um ajustamento português ainda muito focado em medidas que são recessivas, claramente recessivas em termos de procura interna, eu acho que é difícil olharmos para a nossa dívida pública sobre o PIB e pensar que ela não vai efetivamente continuar a aumentar
aumentar e, portanto, daí também os nossos níveis de taxa de juros não terem acompanhado ou não terem tido um comportamento mais favorável para aquilo que são as nossas emissões. É evidente que o apoio do BCE é extremamente importante e é algo que nós devemos procurar. Isso paga mais do que perfeitamente uma eventual emissão a 10 anos, mesmo que seja uma taxa que não é sustentável a longo prazo, mas não é claramente uma solução, é apenas mais um passo para que as coisas se vão ajustando de forma diferente. Mas, de qualquer forma, Nuno, isto pode ser também uma tentativa de Portugal conseguir aqui algum tipo de apoio à imagem do que a Grécia já teve, noutros moldes, à imagem do que a Irlanda também já teve, com esta última renegociação para o Anglo-Irish. Poderia ser também este ativar das OMT por parte do BCE em relação a Portugal, esse apoio da Europa à economia portuguesa? Sim, eu acho que esse é exatamente o objetivo, ou seja, o regresso de Portugal aos mercados encerra aqui, em termos simbólicos, um ponto muito importante, não só porque será um sinal de que o programa de ajustamento está a ser feito com algum sucesso, embora nós saibamos, de facto, que existem deficiências muito importantes do próprio programa de ajustamento, mas, sobretudo, sim, é uma forma de Portugal reclamar também alguma ajuda. Alguma ajuda e dentro do quadro institucional que foi avançado recentemente, ou há cerca de um ano, por parte do Banco Central Europeu, que é o apoio dos países que estão debaixo de plano de assistência financeira, no regresso aos mercados. Portanto, isso é importante, eu creio que isso é claramente um objetivo que é simbólico e que tem estas duas vertentes. Agora, de facto, relativamente ao timing, janeiro foi um período ótimo para fazer este tipo de emissões, onde houve, de facto, um grande apetite pelo risco. Fevereiro está a ser um mês onde está a haver algum recuo, estamos a assistir a algum recuo relativamente ao apetite de risco por parte dos investidores e com razões subejamente conhecidas. Uma delas é aquela que vivemos esta semana, nomeadamente o problema ou o eventual problema que pode estar subjacente às eleições em Itália, e a outra foi, de facto, os resultados da economia, os resultados do crescimento do PIB, ou neste caso do não crescimento do PIB, 2012 da zona euro e dos maiores motores mesmo da zona euro, nomeadamente a Alemanha, que registrou um resultado não só mau em termos absolutos, mas pior daquilo que era esperado. Isso é bastante importante. No decorrer, isto deixa perceber que no decorrer da crise financeira de 2008, que teve como sucedâneo a crise da dívida dos países periféricos dentro da zona euro, que houve aqui um claro houve um subestimar do impacto que esta crise teria em termos estruturais no crescimento de longo prazo da própria zona euro. Isto porquê? Porque os investidores e os consumidores vislumbraram de uma forma mais evidente a fragilidade do quadro institucional da zona euro, a fragilidade da forma como, ou das próprias instituições, ou da falta delas, dos mecanismos de segurança e de resgate, que aliás foram apenas e só recentemente criados e que porventura nem sequer têm a dimensão nem o grau de âmbito de atuação que seja requerido para fazer face a crises de certa forma tão graves como a que vivemos, mas sobretudo a dependência da zona euro por parte de uma só instituição, neste caso até por parte de uma só pessoa, que é o Sr. Mário Draghi, que quase in extremis o ano passado tirou a zona euro da sua mais grave crise institucional e financeira desde a sua criação, mas que tirou apenas conjunturalmente, ou seja, estruturalmente nada mudou, ou muito pouco mudou. Ou seja, foram dados passos muito tenues na direção correta, esperamos, mas que não são ainda decisivos, nem são decisivos para dizermos que ainda vão demorar muito tempo. Ainda vão demorar muito tempo. Relativamente, e voltando aqui a Portugal, de facto, a dívida portuguesa, e para validarmos um pouco esta ideia do Diogo de que os 6% não são nem por sombras aquilo que Portugal deveria pagar para se endividar. Isto tem a ver, ou seja, eventualmente deveria pagar mais, ou seja, isto porquê? Ou seja, de facto a dívida pública portuguesa tem uma dimensão tal face ao PIB que não é sustentável. Não é pouco nem muito, não é mesmo sustentável. E não é sustentável, sobretudo, com perspectivas de crescimento negativas como aquelas que nós temos. 120% de dívida pública face ao PIB é já
uma razão muito difícil de contemplar, muito difícil de cumprir, não é? E, portanto, quando estamos a falar de taxas a pagar por esse endividamento em torno dos 5% ou dos 6%, quer dizer que o esforço que o país tem que fazer para fazer face ao seu serviço de dívida é enorme, não é? E, portanto, não existem recursos suficientes na economia depois para fazer face às funções de investimento. E, portanto, sem perspectivas de crescimento muito importante, sem perspectivas de crescimento mais robustas, esta dívida pública, por muito que no quadro da zona euro se evolua, e por muito que conjunturalmente estamos a passar por situações mais ou menos risk-on, mais ou menos risk-off, a verdade é que a longo prazo isto é uma situação que tem que ser revista. Esperemos nós que seja revista depois das eleições na Alemanha, mas terá que haver aqui uma participação por parte das entidades públicas, que hoje em dia nos suportam no sentido de tornar a dívida pública ou trazer a dívida pública portuguesa para níveis mais sustentáveis. E a tentativa de colar, Diogo, Portugal à imagem da Irlanda também caiu um bocadinho por terra com os dados da semana passada, porque não tivemos ainda os números da Irlanda, mas à partida prevê-se um crescimento ligeiro, mas um crescimento ainda este ano. Isso desliga muito a realidade portuguesa da Irlanda. A realidade portuguesa e a realidade irlandesa sempre estiveram desligadas de alguma forma, os casos eram em si muito diferentes. A economia irlandesa não é o milagre que muitos quiseram acreditar logo a seguir ao início do plano do programa de ajustamento, mas de qualquer forma tem tido bastante, ou seja, o espaço entre o máximo de PIB que tiveram e o PIB atual é bastante mais curto do que aquilo que aconteceu em Portugal ou ainda mais na Grécia, por exemplo. Irlanda era essencialmente um problema de sobredimensionamento do setor bancário face àquilo que era o país, um problema também de o próprio país ter assumido as dívidas na totalidade do setor bancário. E, portanto, de alguma forma, não só tem um aspecto estrutural diferente, como também, de alguma maneira, as instituições europeias são mais sensíveis aos problemas do setor financeiro do que aos problemas dos restantes setores da economia e, portanto, também, se calhar, aquilo que foi feito para a Irlanda, com a história das promissory notes serem substituídas por obrigações, não é algo que seja replicável diretamente para outros países. Mas vai no mesmo sentido e na mesma lógica daquilo que é claramente necessário fazer. Dívida sobre o PIB é um rácio. Há duas formas de diminuir a dívida sobre o PIB, se quisermos. Uma é fazer crescer o PIB, a outra é fazer reduzir a dívida. Não há assim muito mais, não é? Isto parece temos de atuar num dos dois. Temos de atuar num dos dois lados. Não, mas o problema é que estamos a atuar nos dois e quase ao contrário daquilo que deveríamos estar a fazer. Diminuir a dívida só se consegue via redução ou inflação ou via superávites orçamentais. E o PIB tem um nível de crescimento, obviamente, que tiver. Agora, aquilo que temos visto nos últimos anos em Portugal, mas também noutros países, são esforços fiscais gigantescos, à volta de 5 vezes superiores àquilo que é a consolidação orçamental efetiva que esse esforço de redução de despesa ou de aumento de receita implica para o próprio déficit. E, portanto, é uma maneira, digamos assim, particularmente custosa de fazer esta redução, por ser muito focada logo nos primeiros tempos, e que depois tem um drama adicional, que é, ao retirar efetivamente confiança àquilo que são os agentes económicos, faz com que tudo o que seja processo de investimento que pode gerar ou que é suposto criar riqueza para o futuro seja imediatamente parado. E, portanto, há aqui um impacto não só de crescimento económico efetivo com redução de consumo, como de crescimento económico futuro, que vai ser extremamente complicado de gerir. Os níveis de investimento em Portugal neste momento são dos mais baixos das últimas décadas e isso vai ser obviamente pago no futuro. O que é certo é que olha-se para os vários números e, por exemplo, sei lá, peso dos
Estado na economia reduziu de uma forma muito significativa nos últimos 3 anos. Já estamos abaixo daquilo que é a média, tanto da União Europeia como é a média da OCDE. Já gastamos menos hoje, e quando eu digo hoje é 2012, 2013, em saúde do que a média europeia. Gastamos menos em educação do que aquilo que é a média europeia, o que no caso de Portugal é particularmente criminoso, dado, enfim, o nível baixo de qualificação que a população portuguesa detém. E o que é certo é que olhamos para as contas públicas e não vemos superávites orçamentais que justificassem este tipo de coisas. E, portanto, os tais riscos da espiral existem efetivamente e não contribuem para que as contas públicas sejam mais sustentáveis, pelo menos no curto prazo e muito provavelmente a médio prazo. É preciso efetivamente outra maneira de lidar com isto, mas para isso precisamos não só de Portugal, como que a Europa tenha outra visão sobre o assunto, exatamente. Muito bem, deixem-me lançar aqui outro tema que também gerou grande discussão ao longo da semana passada, a chamada guerra cambial. Ora, no encontro do G20, os principais países, principais economias desenvolvidas do mundo comprometeram-se a evitar guerras cambiais, mas os analistas dizem que os recados saídos desta reunião não devem travar as estratégias de desvalorização. A guerra cambial prometia dominar a reunião do G20 que sexta-feira e sábado passados juntou as 20 maiores economias do mundo em Moscovo, na Rússia. Muitos foram os líderes que negaram a existência de guerras cambiais e o compromisso foi precisamente nesse sentido, o de evitar futuras guerras de moedas. We have not seen any such thing as currency war. We have heard currency worries, not currency war. We have not seen confrontation, but a dialogue, deliberation, discussions, and clearly this G20 Moscow meeting has been extremely helpful and productive in that respect. Discussed this at the G20 last night, that currencies should not be used as a tool of competitive devaluation, that currencies should reflect economic fundamentals, and that the world mustn't get into the mistake that it's made in the past of using currency as a tool of economic warfare. We all agreed on the fact that the level of the currencies have to be determined by the markets, but in a cooperative approach, and getting to reflect the economic fundamentals of all the areas in the world. And I think that the statement of the G7 helped getting to this point, and that today the G20 will confirm this message. A guerra cambial foi o prato forte da reunião, mas outros assuntos foram discutidos, desde logo a austeridade, com os Estados Unidos a defender que os planos de consolidação têm de ter em conta as condições económicas de curto prazo, uma posição bem diferente da defendida pela Alemanha e da posta em prática na Europa. No comunicado divulgado no final da reunião, os líderes defendem o aumento dos impostos para as multinacionais para que a carga fiscal sobre os cidadãos e as empresas mais pequenas possa ser aliviada. Nota ainda para o aviso deixado sobre uma nova recessão global é que o crescimento por todo o mundo continua tímido e o desemprego muito elevado. E voltamos então à análise, Nuno. E depois destas declarações saídas do G20, parece que há aqui uma carta branca dada ao Japão para continuar a desvalorizar a moeda? Bem, o Japão não tem vindo a desvalorizar a moeda de forma intencional, mas não... porventura sim, mas não de forma direta, não é? Quase, não é? Ou seja, esta história da guerra cambial é um chavão que tem sido muito promovido por alguns países emergentes, nomeadamente o Brasil e a Índia, e percebe-se porquê, especialmente por causa do Brasil, que enfim foi um país que nos últimos 50 anos passou por graves crises e todas elas tiveram como fio condutor desvalorizações muito acentuadas da sua taxa de câmbio e, portanto, é um país que vive, de certa forma, ou muito sensível a este tipo de situação e a oscilações muito acentuadas da sua taxa de câmbio. Nós sabemos que no passado recente o Brasil tem enfermado exatamente pela situação contrária, ou seja, o real tem-se vindo a valorizar face às restantes moedas de forma significativa, não tanto no último ano, mas num período mais alargado isso tem acontecido. Isso, de facto, tem retirado alguma competitividade da economia brasileira, que de facto tem tido alguns problemas em demonstrar o seu potencial em termos de crescimento.
E, portanto, nós percebemos porque é que este tema é tão querido por parte de alguns países emergentes. E a verdade é que a voz e a dimensão do Brasil e o respeito que o Brasil tem vindo a granjear junto à comunidade internacional e as suas participações regulares no âmbito do G20 tem feito com que o som das suas palavras seja ouvido de forma mais sonora, de forma mais importante, por assim dizer. A verdade é que é muito difícil provar que haja aqui uma tentativa direta por parte de alguns países em manipular a sua taxa de câmbio, nomeadamente através de operar desvalorizações competitivas. Ou seja, a taxa de câmbio acaba por ser, ou o impacto nas taxas de câmbio acaba por ser de forma indireta, acabam por refletir as políticas monetárias e as políticas fiscais de cada um dos países. E a declaração do G20 vem precisamente nesse sentido, ou seja, vem de certa forma desencorajar os países a adotarem medidas que tenham em atenção única, exclusivamente ou de forma direta a sua taxa de câmbio, a sua taxa de referência, mas no entanto também faz um ênfase de que a conjuntura económica provavelmente obriga a que alguns países e algumas autoridades monetárias continuem e prossigam com políticas monetárias e fiscais expansionistas, nomeadamente utilizando até expedientes não convencionais. E, portanto, de certa forma, aqui a montanha pariu um rato e isto é uma carta verde para que não só o Banco do Japão continue a desvalorizar a sua moeda de forma indireta, neste caso almejando ou tendo um target de inflação mais alto e até vislumbrando-se que no futuro possa enverdar por políticas monetárias mais quantitativas e nomeadamente não convencionais, através da compra de ativos, a recompra de ativos, compra de ativos, obrigações, sejam ativos até de maior risco, replicando um pouco aquilo que já se fez na Europa, através do Banco de Inglaterra, neste caso, e da Reserva Federal, que tem sido e que foi o precursor deste tipo de política. E no caso do Japão, o recado que saiu do G20 foi um pedido para os responsáveis não serem tão objetivos naquilo que querem fazer. Exatamente, se calhar tem mais cuidado com as palavras, ao fim e ao cabo. Façam, mas não lancem o alerta, não é? E faz todo o sentido. Vejamos, o Japão ainda é a terceira maior economia do mundo, não é? E, portanto, é um bloco que tem estado adormecido há cerca de 20 anos e, portanto, se o Japão conseguir recuperar, de certa forma, para ritmos de crescimento mais aceitáveis, eu acho que é o mundo inteiro que vai agradecer e isso vai se repercutir positivamente na maior parte das economias e nos outros blocos económicos. Aliás, existe aqui, de certa forma, aquilo que o Presidente Obama referiu na semana passada no seu discurso de Estado da Nação, em lançar para cima da mesa uma união comercial com a Europa, é um pouco uma tentativa de reativar, de certa forma, os blocos económicos mais desenvolvidos, por contraponto às economias mais emergentes, como as Chinas, como os mercados emergentes. E, de certa forma, recuperar o Japão para um grupo ou para uma economia que também sirva como motor para o crescimento mundial, eu creio que é uma atitude de louvar. Eu acho que se deve deixar o Japão ter políticas monetárias mais expansionistas, pelo menos. Mas podemos acreditar, Diogo, que haverá aqui também uma tentativa de maior coordenação dos bancos centrais relativamente a estas políticas que, nesta altura, quase todos identificam como sendo necessárias para reativar as economias? Em termos diplomáticos, sim. Acho que o problema dos bancos centrais, ou a manipulação dos câmbios, é sempre algo que não é assumido pelos bancos centrais e é sempre algo que é visto como um efeito secundário, mas muitas vezes atrever-me a dizer que é exatamente esse efeito secundário que é procurado. Isso aconteceu com os Estados Unidos e aconteceu com o dólar. Acho que o Japão está a tentar fazer exatamente a mesma coisa. O facto de ser contra o dólar, enfim, estraga um bocado. Chama mais a atenção, não é? Claro, chama mais a atenção. Estas cimeiras de G20 valem sempre o que valem, são muito mais sempre declarações de intenção. Eu diria que os bancos centrais estão mais coordenados quando há um momento de pânico, há um momento problemático mesmo em termos de economia mundial, e isso aconteceu ao longo dos últimos 5 anos, pelo menos 2 vezes. O que eu achei mais curioso desta cimeira do G20, ainda assim, foi o menor foco que foi dado à questão da política fiscal. Era suposto existirem objetivos de
de consolidação orçamental que saíam desta cimeira, e foi feita uma frase relativamente redonda: bom, os países vão comprometer-se a atingirem ou a anunciarem os seus esforços de consolidação orçamental. E mais curioso do que esse recuo foi o facto de quem mais dificultou esse recuo ter sido a Europa. Ou seja, quem queria ir com objetivos específicos de redução orçamental era a Europa, e depois acabou por recuar, pelo menos é o que se lê. Consequência também destes últimos números? Nas notícias. O curioso é terem ido depois destes números, terem ido com essa pretensão. Esta é uma questão que eu acho que vai ser discutida e vai ser debatida durante os próximos tempos. A questão da intervenção das autoridades monetárias, o que fizeram até agora e o que é que poderão fazer a partir daqui. Aliás, têm surgido, e surgiram durante a semana passada, alguns artigos bastante interessantes relativamente a este tema. Eu lembro-me de Martin Wolf no Financial Times a dizer que se calhar o financiamento público de déficits por parte de bancos centrais deveria estar em cima da mesa, ou deveria pelo menos ser considerado uma alternativa, recorrendo a isso, citando todos os economistas, enfim, da escola de Chicago, e portanto Friedman e outros que tais, portanto que hoje são mais até utilizados pela parte mais ortodoxa da escola económica. Agora, o que é certo é que as medidas não convencionais que estão a ser utilizadas, nomeadamente tanto por Estados Unidos como por Banco do Japão, em termos de quantitative easing, são a criação de moeda à economia, e são uma criação de moeda que não está a ter, efetivamente, efeitos reais sobre a economia, exatamente porque os agentes económicos estão bastante avessos a tomar riscos, porque temos aqui um problema da economia como um todo não estar a crescer. E não está a crescer, uma das razões pelas quais não está a crescer é exatamente pela necessidade dos próprios Estados controlarem os seus déficits, levando assim a que sejam postos, enfim, efeitos recessivos à própria economia. E, portanto, esta pescadinha de rabo na boca, que não é nada fácil de quebrar, se calhar exige que pensemos de uma forma diferente, ou que quebremos alguns tabus, nomeadamente relativamente ao papel dos bancos centrais face às economias global. Obviamente o BCE aqui está na linha de fogo, porque a Europa é a única zona, é o único bloco económico mundial que não tem, para todos os efeitos, um banco central como tem o Japão ou como tem os Estados Unidos. Isso pode sair muito caro à Europa, tanto em termos de atividade económica como em termos cambiais, porque fica muito mais, enfim, está mais exposta e tem menos formas de atuar do que os outros bancos, e poderá ser alguma coisa, pensar o impensável, não é? Que já vimos várias vezes durante os últimos 2 anos relativamente ao BCE. Pode ser que estejamos novamente numa dessas fases durante o restante ano de 2013. Nuno, e o que é certo é que nos últimos meses apostar na desvalorização do iene tem dado bons resultados. Ainda na semana passada tivemos os números relativos a George Soros e a aposta que o hedge fund de Soros está a fazer, mas ainda há perspectivas dessa aposta continuar a valer a pena? Sim, eu creio que sim, ou seja, ainda por cima, depois desta declaração por parte do G20 da carta branca, praticamente carta branca, não é? Para o Banco do Japão e os governantes japoneses continuarem e prosseguirem com políticas monetárias expansionistas, eu creio que a taxa de câmbio dólar-iene caminhará muito rapidamente para os 100, está neste momento em torno dos 94, e portanto eu creio que continua a ser uma boa aposta. Ainda pegando novamente no G20, e mais importante do que esta declaração sobre a guerra, ou suposta guerra cambial, que se calhar até não existe, é aquele ponto que o Diogo pegou, que é de facto ter saído da declaração final a definição de medidas quantitativas ou de objetivos quantitativos para a consolidação orçamental. Eu creio que foram os Estados Unidos que enfim, só puseram um pouco a este tipo de abordagem, e eu creio que ainda bem para resguardo da própria Europa. Ou seja, se temos no âmbito europeu uma economia que tem já por si mesmo o seu potencial de crescimento bastante reduzido, que já era assim há 10 anos por questões estruturais, mas que veio ainda ser mais reduzido depois desta quebra de confiança, e a confiança é uma variável determinante, quer do lado da oferta, quer do lado da procura, para gerar crescimento.
E, portanto, se já temos uma Europa com um crescimento potencial, ou com um nível de crescimento potencial relativamente reduzido face aos outros blocos económicos, se pusermos objetivos quantitativos para a consolidação orçamental muito agressivos, como tem sido o caso, infelizmente, não só nos países periféricos, mas também estamos a ver esse tipo de políticas, esse tipo de abordagem por parte dos países core da Europa, que são e deviam ser o motor de crescimento e já não estão a ser à luz dos últimos dados, nomeadamente 2012, então aí teríamos uma situação verdadeiramente preocupante. Portanto, é bom que os líderes dos países, os líderes, os governantes e os responsáveis económicos abordem esta questão da austeridade. A austeridade em si mesma não é uma coisa má, mas se for doseada, não é? Portanto, aqui o risco que corremos é todos morrer com uma overdose de austeridade e entrarmos aqui naquilo que se fala muito, e acabou até por ser uma expressão popular, que são estas espirais recessivas, que não sabemos muito bem aquilo que são, mas que todos sentimos o que é que poderão vir a ser. Muito bem, vamos fazer aqui uma curta pausa e nos minutos restantes deste Bloomberg vamos tentar perceber se mais vale nesta altura apostar em ações com dividendos elevados ou em obrigações. Até já.